Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 14, que vai ser sobre revisão aí da nossa aula. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Veja aqui, ó, estou nesta pista de atletismo e é claro que vocês já tiveram situações aí no dia a dia em que tiveram que correr, em que tiveram que aí movimentar os músculos, né? Uma série de reações aconteceram no seu organismo. Então vejam aí a pergunta que eu tenho para vocês. Olha só, o que acontece nos seus músculos quando você corre? O que você sente quando você está ali correndo, seja por um esporte, seja por brincadeira, seja no momento aí de fuga, né, de uma situação, enfim. Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre o tecido muscular. No tecido muscular, ele é um tecido animal que se caracteriza pela sua capacidade de contração e excitabilidade. Olha só, aqui nós já temos uma das principais funções do tecido muscular, que é a contração muscular. Excitabilidade tem a ver também com os movimentos, né, de contração e de relaxamento, em que eles estão ali como um movimento voluntário ou um movimento involuntário que faz parte de um processo, de uma reação química que esteja ocorrendo no seu organismo. Então, o tecido muscular, ele é um dos 4 tipos de tecidos básicos do corpo humano. Juntamente com o tecido muscular, nós vamos ter também o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Então, estes 4 tipos básicos de tecido, né, que são distribuídos, que ocorrem no nosso corpo, eles realizam funções vitais, funções que são fundamentais para que todos os seres vivos, e aí falando especificamente aqui nós dos seres humanos, possamos realizar as nossas atividades diárias. Vamos ver aí quais são os tipos de tecido muscular, né? Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, e aí nós temos já uma ilustração que mostra a localização desse tecido estriado e, como o próprio nome diz, esquelético. Eles estão ali unidos, né, em ação conjunta com os ossos do corpo humano. E por vários ligamentos, né, estruturas que estão ali fixando esses tecidos, no caso o tecido muscular, aos ossos, eles vão dar o movimento ao nosso organismo. Eles vão realizar funções de locomoção, né, porque eles estão unidos aos ossos. Então, o tecido muscular estriado esquelético. Tá? Nós temos também o tecido muscular estriado cardíaco. E o próprio nome diz, olha, ele está localizado no coração. O coração, que é formado por 4 cavidades, tem 2 átrios e 2 ventrículos, ele é um músculo, tá? E ele possui características de contração e excitabilidade também. Então, nós estamos falando aí de um órgão que tem uma função fundamental para a vida, né, do ser humano, enfim, de todos os seres vivos que tem ali o sangue, né, que está sendo bombeado pelo coração para ser, então, distribuído por todas as artérias, veias e capilares e, assim, levar nutrientes, substâncias lá para o interior das células. Os capilares é que estão em contato direto com as células e, assim, mantém as células em funcionamento, com os nutrientes e substâncias, né, hormônios também, que são vitais para o funcionamento aí do organismo. Um outro tipo de tecido, nós vamos voltar aí
a ilustração do terceiro tipo de tecido muscular, tá? Que é o tecido muscular liso ou não estriado, tá? Então, aqui ele já tem essa denominação aqui, ó, de tecido liso, tecido muscular liso. E aí ele está localizado em órgãos como o trato gastrointestinal, por exemplo, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, intestino grosso, e ali ele vai realizar funções que são de movimentação, né, interna do corpo humano, tá? De substâncias que estão presentes ali por meio da alimentação e que têm que serem transportados ao longo desse trato gastrointestinal. Então, só para nós revisarmos aqui, nós temos 3 tipos de tecido muscular: o muscular estriado esquelético, estriado cardíaco ou o tecido muscular liso, que também ele é não estriado. Essas células do tecido muscular esquelético, como nós estamos vendo aí, olha, elas está em destaque, né? O músculo estriado esquelético, são células musculares conhecidas como fibras musculares ou miócitos. E eles possuem características que as diferenciam de outros tipos, né, celulares. Essas características elas estão relacionadas ao formato e estrutura dessas células, né, musculares, dessas fibras musculares. Então, como características, né, elas são células alongadas, cilíndricas, né? Tem vários núcleos chamados de multinucleadas, e os núcleos eles estão localizados como característica dessas fibras musculares na periferia, em uma das extremidades dessa célula. Elas apresentam estriações transversais visíveis ao microscópio, é possível ver ao microscópio, devido à organização regular das proteínas contráteis. Essas proteínas contráteis, é muito importante você ter em mente aí que elas são denominadas de actina e miosina e que elas são responsáveis pela contração muscular. Outro tipo de células do tecido muscular é o cardíaco, do tecido muscular cardíaco, né, que também possui formato e estrutura muito específico. Já são células curtas, cilíndricas e ramificadas e geralmente possuem um núcleo que está localizado na porção central dessas células. Está aqui em destaque também, né, o músculo estriado cardíaco. E possivelmente podem ter 2 núcleos. Eles apresentam também estrias transversais que são similares ao do tecido esquelético, né, as fibras musculares, e elas estão interligadas por discos, né, intercalares, que são estruturas especializadas que contêm junções. Essas junções, elas comunicantes, eles unem essas células e desmossomos, permitindo uma sincronia das contrações desse tecido muscular cardíaco. Quando falo ali de sincronia das contrações no tecido muscular cardíaco, nós estamos falando que ele tem movimentos repetitivos, né, de sístole e diástole, porque essa é uma função do coração, bater e relaxar continuamente sem parar. E saibam que esse é um movimento involuntário, independe da sua vontade. Ele vai estar batendo, contraindo e relaxando continuamente para que esse sangue seja então bombeado para o corpo pelas artérias e depois ele volte para o coração pelas veias. Vamos ver agora sobre o tecido muscular liso. O tecido muscular liso, ele também possui estrutura característica. Está aqui ele, ó, o muscular liso em destaque. Elas já são fusiformes, alongadas, né, com extremidades afiladas e um núcleo que é central, tá? E assim, essas células, né, fusiformes, elas não apresentam estriações,
pois as proteínas contráteis não são organizadas em sarcômeros. E nesse processo do movimento do tecido muscular liso é que vai ocorrer o deslocamento do alimento a partir do momento que você engole, né, por meio do esôfago, aqui, para o estômago, e do estômago vai percorrer os vários metros, né, que compõem o intestino, seja ele o intestino delgado ou o intestino grosso, até chegar no reto, até chegar naquela porção final, né, no ânus, onde completa, assim, dessa forma, né, todo o trato gastrointestinal. Mas nós estamos falando sobre contração muscular e nós vamos ver agora com o professor Paulo como que ocorre essa contração muscular. Veja aí. Olá, alunos. Olá, turmas. Eu sou o professor Paulo Ricardo, professor de Educação Física aqui do Centro de Mídias do Amazonas e fui convidado para falar com vocês sobre o processo de contração muscular. Embora esse processo pareça simples e pareça que acontece de forma automática, se a gente observar, por exemplo, o levantar e o abaixar do nosso braço, falando de uma forma bem regional, mas de uma forma técnica, o processo de flexão e extensão do nosso músculo, nós temos contração muscular. Se nós observarmos a nossa respiração, nós temos diversos grupos musculares contraindo e relaxando para que essa respiração aconteça, ok? Porém, para nós entendermos as estruturas que estão presentes e envolvidas nesse processo, eu preparei uma apresentação maravilhosa para vocês que aparece agora. Vamos olhar primeiramente o músculo, a estrutura dos músculos esqueléticos. Nós temos lá o tendão, olha lá no fim, e o músculo, a sua parte mais externa aqui, o epimísio. Se nós adentrarmos um pouco essa estrutura, nós teremos aí o fascículo muscular, que é envolto ali pelo perimísio. De forma mais interna, nós temos a fibra muscular, que também tem ali elementos importantes, e eu chamo a atenção para o neurônio motor, que é o que recebe a informação do sistema nervoso e transforma essa informação em movimento, ok? Tudo isso vai acontecer dentro de uma estrutura mais microscópica ainda, olha só, que é ali a interação das cadeias proteicas de miosina e actina, que acontecem dentro dessa linha Z, esse espaço delimitado ali, que está dentro do sarcômero. É bem internamente e é um processo bem delicado. Seria necessário, talvez, mais que uma aula e talvez um semestre para a gente conhecer toda essa estrutura, esses elementos envolvidos aí na contração muscular, ok? Eu espero que, de forma resumida, tenha esclarecido um pouquinho como que acontece esse processo de contração muscular. Olha só, nós vimos aí todo esse processo de contração muscular em que ocorre, né, com os movimentos, enfim, qualquer movimento que nós possamos fazer com as nossas estruturas, né, corporais, que tem ali contração e relaxamento. E aí nós vamos ver aí sobre a relação do tecido muscular com o sistema locomotor, que tanto aqui comentei para vocês, né? A contração muscular, ela ocorre aí, olha, tanto no bíceps, no tríceps, e nesse momento nós temos as fibras, né? Nós temos ali as actinas e miosinas ocorrendo, participando desse processo de contração muscular para então permitir o processo de estar contraído ou estar relaxado, ok? E nós vamos continuar aqui na nossa revisão falando um pouco sobre o tecido nervoso, como é que o corpo percebe, né, o mundo ao nosso redor, e é por meio do tecido nervoso. No tecido nervoso, como já comentei, é um dos 4 tipos fundamentais de tecidos do corpo humano e é especializado em receber, processar e transmitir informações. São funções básicas do tecido nervoso. Ele é o principal responsável por coordenar as funções do organismo. Saibam, todas as funções, porque assim o cérebro, né, ele participa desse processo do comando geral do nosso corpo,
facilitando as interações entre os diferentes sistemas com o meio externo. E também vai ocorrer, né, por meio desses vários estímulos que nós recebemos, tanto externamente quanto internamente. O tecido nervoso ele é composto por 2 tipos de células, e aí nós temos os neurônios, né? É a principal célula que nós vamos comentar aqui na nossa aula, que é responsável por receber e transmitir estímulos do meio interno e externo por um processo que é chamado de impulso nervoso. Os neurônios, eles são compostos por dendritos, axônios e corpo celular. Esse corpo celular também é chamado de pericárdio. Essa estrutura do neurônio é que vai permitir com que o impulso nervoso ocorra e assim o comando seja lançado para todas as partes do nosso corpo. Outro tipo de célula são as células da glia, chamada de neuróglia. Essas células sustentam os neurônios e participam de outras funções, como a defesa do sistema nervoso. Como nós estamos dando ênfase ao neurônio, nós temos aqui a estrutura do neurônio, em que todas essas ramificações aqui, ó, são denominadas de dendritos. Todos os dendritos vão convergir para a parte central da célula, que é chamada de corpo celular, e como é uma célula, vai ter núcleo no seu interior. E todos os impulsos nervosos que estão sendo captados pelos dendritos, que concentraram-se no corpo celular, eles vão seguir um sentido que é o do axônio. Esse axônio ele é formado por várias estruturas também, como bainhas de mielina, que permitem, que facilitam esse sentido do impulso nervoso. E aqui, nessas ramificações, né, terminais dos axônios, é que vão ocorrer essas transmissões, né, nervosas, o impulso nervoso para o próximo neurônio. Esse impulso nervoso ele é uma corrente elétrica, pessoal, né, que percorre o neurônio, que permite a comunicação entre as células nervosas. E essa comunicação ela é fundamental. Preste atenção, para que o organismo perceba o ambiente externo e interno e o corpo possa, então, realizar movimentos voluntários, como pegar um copo d'água, por exemplo, ou movimentos involuntários, como os batimentos cardíacos. A transmissão do impulso nervoso ela vai ocorrer, né, entre os neurônios, mas que não é necessário, não ocorre contato físico, ok? Porque são neurotransmissores. Esses neurotransmissores são substâncias que vão fazer com que, substâncias químicas que vão fazer com que essa transmissão do impulso nervoso ocorra entre os neurônios, que são chamados processos de sinapses. Na sinapse, como vocês têm aí, ó, a sinapse, ela é a comunicação entre os neurônios, ela está ocorrendo aqui, ó, né? E vai por onde eles propagam-se os impulsos nervosos. Então, essa propagação do impulso nervoso é o processo que é chamado de sinapse. A transmissão ocorre apenas no sentido do dendrito para o axônio. E aí, nós temos esse processo de transmissão que vai ocorrer, né, entre os neurônios e nós temos uma animação, vejam para vocês, imaginem como se estivesse dentro do corpo humano, em que esse processo vai ocorrer aí entre os neurônios, tá? Olha só, essas sinapses estão ocorrendo nas extremidades dessas terminações nervosas para que então o processo ele vai ocorrer entre os neurônios, como nós estamos vendo aí na animação. E o sistema nervoso, o tecido nervoso vai formar o sistema nervoso. No sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central, e tem lá formado pelo encéfalo, né, que inclui o cérebro e a medula espinhal, ele vai ocorrer ali todo o processamento e interpretações das informações sensoriais
para que então possa ocorrer a coordenação das atividades, né? O comando das atividades realizadas por todo o corpo. Uma outra parte do sistema nervoso é o chamado de sistema nervoso periférico. E nós temos aí em azul todo o corpo, à exceção do sistema nervoso central, todos os nervos que são formados por neurônios estão espalhados por todo o corpo e eles vão realizar os comandos motores do sistema nervoso central para os músculos e glândulas, e assim fazer com que o nosso corpo continue realizando as nossas atividades diárias. Essa foi a nossa revisão e até mais.